Estamos aqui para comentar um pouco sobre o Nacional, né? Dito por muito, né? O jogo do campeonato, né? E aí, mano, o que você achou? Cara, primeiramente, saudações rubro-negras, né? Cara, jogão, jogão. Claro que, pô, tô puto, né? Os erros individuais, cara, absurdo. Os gols perdidos no segundo tempo. O Flamengo no segundo tempo era para ter feito uns 3 gols, cara. Era pra ter virado, ganhado esse jogo. Mas, cara, não podemos esquecer. O Flamengo não consegue treinar. O Flamengo ainda tá cheio de desfalques. São algumas coisas que tem que levar em consideração. E mesmo assim, eu enxerguei o jogo cada tempo para um time. E o segundo tempo, o Inter foi melhor no primeiro tempo. E o segundo tempo, o Flamengo foi melhor. Porém, o melhor do Flamengo no segundo tempo foi muito melhor do que o melhor do Inter no primeiro tempo. Porque o Flamengo criou muitas chances. Cara, o Flamengo perdeu gols, fora as chances de perigo também. Então, assim, o Flamengo dava para sair com a vitória de lá. É um resultado um pouco amargo por isso e tal. Mas acredito muito que ao longo do campeonato, o Flamengo tem muito mais time para poder estar se afastando, né? Assumindo a ponta e se afastando dos demais. Então, o jogo começou, né? O Inter com um ritmo um pouco mais acelerado, já é de costume o Inter começar o jogo assim. É um time muito físico, né? E o Flamengo começou meio sonolento, né? Então, os primeiros minutos foram do Inter. Quando o Flamengo ameaçou dar uma melhorada, o Isla deu aquele mole, né? Que foi cortar para trás, gol do Internacional, né? Gol do Abel Hernandes. Logo em seguida, o Flamengo empatou, né? Uma boa saída de bola bem trabalhada, né? O Isla achou o Pedro, o zagueiro foi tentar antecipar, Pedro tirou ele no corpo e foi levando a zaga, o restante da zaga foi recuando, ele chapou no canto, 1-1. A partir do gol de empate, o Flamengo cresceu muito. O Flamengo ficou ali uns 8, 10 minutos em cima do Inter. Aí houve o erro do Gustavo Henrique, né? Um erro bizonho, né? Bizarro, ele podia muita gente falando, tem que dar bico para frente, tem que dar bico para frente. Ali era um passe simples. Ele podia tocar no goleiro, ele podia tocar em Natan, ele podia virar Felipe Luiz, ele podia dar um bico para frente. Ele tinha várias opções, ele escolheu a pior. Né? Tomamos o gol, depois tomamos o segundo gol, aí o time se perdeu. Né? O Galhardo entrou em uma diagonal, chutou o Hugo defendeu, né? Teve o gol anulado, bem anulado, né? Que estava impedido o Galhardo. E no início do jogo também, aí foi um mole da defesa, que o Abel Hernandes cabeceou sozinho, cara a cara, debaixo da trave, cabeceou para fora. Esse foi o primeiro tempo, né? Assim, o Flamengo criou pouco, né? Após tomar o segundo gol. No segundo tempo, o Flamengo já pressionou muito, criou muitas chances, né? Pô, chance de gol, pelo menos. Mas o Felipe Luiz na trave, aquela do Pedro sem goleiro, que o cara chutou em cima da linha, que já tinha tirado o chute do Vitinho em cima da linha. Teve a do Gustavo Henrique raspando. Teve a do Vitinho que errou a cabeçada, né? Ficou com medo do goleiro dar um soco nele. Se o goleiro desse o soco, seria pênalti, né? Ele refugou. Fora outras chances que foram criadas, que era para chegar chutando. Uma do Lincoln era para chegar chutando na diagonal. Duas do Vitinho, né? Uma de direita e uma de esquerda. Chegar batendo. Uma ele pisou e foi dar mais um drible e o outro ele foi cortar. Então, foram muitas chances de gol. Isso que eu estou me recordando agora, né? De cabeça. Muitas chances. Né? O Inter criou algumas. No segundo tempo foi uma do Patrick cruzado. Praticamente foi a única chance do Inter no segundo tempo. Contra-ataque, o Patrick estou cruzado, passou raspando. Né? Mas o Flamengo, muita gente fala que o resultado foi justo. Eu não acho que tenha sido justo. Né? Foi um tempo, cada time foi melhor, mas o melhor do Flamengo foi melhor do que o melhor do Inter, como você falou. Eu acho que o placar é justo, mas não existe justiça no futebol, né? Mas se a gente fosse falar em placar justo, seria uma vitória do Flamengo. Melhor do que o Internacional. E o Inter, não tira o mérito do Inter, que pressionou, né? Mas foi uma questão maior de erro do que de pressão, mas fizeram a parte dele, que eram bolas simples para sair jogando. Mas o Flamengo empatou esse jogo, está em segundo lugar pelo saldo de gols, mas mereceu muito a vitória. Né? Os dois treinadores, ao meu ver, foram bem. Né? O Kudê, no primeiro tempo, foi melhor. Né? O Kudê fez uma boa leitura de jogo.
Ele usou o Marcos Guilherme muito para marcar o Felipe Luiz, né? Tentar não deixar o Felipe Luiz criar as jogadas, o Felipe Luiz vem muito por meio. Começa a construção da jogada do Flamengo, ele tentou dar uma coibida nisso, né? Botou um time bem físico, explorou os erros do Flamengo. E no segundo tempo, o Domi melhorou o time, acertou posicionamentos, né? Tanto que ele foi fazer alteração já no final do jogo. O time manteve o nível do primeiro minuto do segundo tempo até o final do segundo tempo. O time não caiu o nível, né? O posicionamento dos jogadores estão melhorando aos poucos, né? Ontem teve muito erro individual, erro de passe e erro de individual do jogador, estando numa posição errada, estando com um jeito de corpo errado, mas coletivamente o time tem evoluído, pelo menos ao meu ver, né? Eu acho que eu só colocaria um erro do Domi. Acho que ele demorou muito para fazer a alteração da posição de Gerson com o Vitinho. Ah, mas quanto esporte Gerson foi bem? Ok, foi bem, mas ocorreram outros jogos que ficou muito claro que ele, contra o esporte, ele foi bem. Entendeu? Agora, você jogar contra um time que também joga futebol, o esporte veio para o Maracanã e jogou todo atrás. Entendeu? Então, você jogar com um time que também joga futebol, que você precisa tomar atitude diferente, é totalmente diferente. Então, acho que ele demorou fazer essa alteração. Ele podia ter feito durante o primeiro tempo mesmo, falado para fazer a alteração. Ah, ele queria aproveitar que o Vitinho jogou bem contra o Corinthians, ali por trás dos atacantes. Ok, mas não estava dando certo. Cara, uma coisa que eu queria falar. Cara, sinceramente, o gol que Pedro fez ontem, não adianta. Não é qualquer um que faz. Arrisco dizer, dificilmente o Gabigol também faria. Cara, o que Pedro jogou ontem foi sacanagem, mano. O que Pedro jogou ontem foi sacanagem. O cara jogou demais. O cara jogou demais, demais. O gol que ele fez foi de uma inteligência tão grande, cara, que ele conseguiu dominar a bola já girando. Ele foi levando, ele foi levando. Geralmente, normalmente, qualquer outro jogador pegaria e dava um chute pro gol. Daria um chute pro gol, tentaria, porra, dar uma porrada pro gol. Ele foi tirando, foi tirando, foi tirando. Quando ele viu que o zagueiro estava na linha do Lomba, né, do goleiro, cara, ele colocou no outro canto. Lomba não teve nem reação, cara. Foi mais ou menos um contrapé. Ele vindo para a esquerda, ele só deu um tapinha, sabe? Ao lado esquerdo do Lomba. Cara, ele jogou demais, cara. Ele jogou demais. Uma outra coisa também que eu observei muito é falar do Pedro, porque a gente sempre comenta bastante do Pedro, né? Ele tem se movimentado muito bem. O jogo de ontem, ele se movimentou muito, cara. Ele pegando bola no meio de campo, ele fazendo jogada, ele driblando o adversário, sabe? Uma outra coisa, teve uma bola, se eu não me engano, o Gerson foi dominar e ela escapou. O Pedro tava. Gerson dominou, o Pedro meio correndo de costa. Quando ele olhou, a bola tava passando, ele achou um voleio, cara. Sabe? Porra, se ele faz esse gol, cara, seria um gol absurdo. Porque acho que. Cara, ele só olhou e viu a bola que tava indo para fora e não achou um voleio. Então, assim, o que Pedro jogou ontem foi sacanagem, cara. O cara tá jogando muita bola. Ocorreram alguns jogos atrás que ele não foi bem. Acredito que devido ao físico, ao cansaço, a maratona aí de jogos, ele era o único jogador que estava jogando todos os jogos aí pós aquela goleada, né, pro Del Valle. Então, acredito que seja isso. Mas, cara, o Flamengo, conforme a gente vem falando a cada jogo, o Flamengo vem evoluindo. O Flamengo precisa de tempo para trabalhar, para treinar. Eu acho que o Flamengo fez bem em ter continuado no Sul para poder não perder tempo para treinar para o jogo de quarta-feira, sabe? Então é isso, cara. Eu acho que o Flamengo vem evoluindo taticamente. Então, conforme você disse, estão entendendo o que é para ser feito dentro do campo. E foram erros individuais, assim, não foi fatal porque o Flamengo conseguiu empate. Mas foi fatal porque saiu o gol, né? Foi fatal porque saiu o gol. Eu acho que existe um tipo de coisa que tem que ser conversado com o jogador. Cara, você viu que não vai dar?
joga de lado. Isso não é feio, cara. O Flamengo tem um estilo de jogo. O Flamengo quer sair tocando com a bola lá de trás. Existe um momento que não dá. O cara vai apertar. Cara, dá um bico. Mas nem estava tão apertado assim. Foi erro mesmo. O Flamengo já teve várias vezes mais apertado e saiu jogando tranquilamente. Foi erro. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. O Gustavo Henrique, ele dominou a bola. Ele podia ter... Cara, ele podia ter parado a bola e ter dado um tapa no lado esquerdo. Tinha o Natan e Felipe Luiz. Ou até mesmo ter virado de primeira, cara. Mas não, ele dominou. Ele foi andar. Deu mais um passo. Se enrolou com a bola. Sabe? Quando ele viu que nesse próximo passo o zagueiro estava chegando e não ia dar... Cara, quebrava a bola. Entendeu? Agora, o cara sabe que já está sendo... se enrolando. Sabe? E ainda tenta fazer o que Gustavo Henrique é muito limitado, não consegue. Aí, cara. E o Isla também foi absurdo, cara. Foi absurdo. Sabe? Ele foi voltar. Acho que foi o Patrick, né? Tomou dele na corrida ainda. Pô, absurdo, cara. Foram erros absurdos. Absurdos. Foram dois erros absurdos. E assim, o Flamengo jogou bem em segundo tempo. Né? Muito bem em segundo tempo. Com atuações muito abaixo de determinados jogadores, hein? O Isla foi abaixo. Everton Ribeiro, cara, foi um dos piores em campo do Flamengo. Fez o gol, mas foi um dos piores. Errou tudo, tudo. Thiago Maia, muito abaixo. Sabe? Gustavo Henrique, depois que ele entregou a paçoca, cara, começou a errar muito também. Então, assim, e o Flamengo, assim, ainda jogou bem, cara. Então, assim, acredito que o Flamengo vai evoluir muito, cara, muito. A partir do momento que esses jogadores pararem de errar, conseguirem, já estão entendendo, mas conseguir colocar em prática o que realmente o Domi quer, acho dificilmente que tenha time aqui no Brasil para poder parar o Flamengo, que tenha futebol para parar o Flamengo. Dois pontos que você falou que eu queria tocar no assunto. Você falou da questão do Domi, né? Demorou a mexer e trocar o Vitinho com o Gerson e a questão do gol do Pedro. O Vitinho foi muito bem nos últimos dois jogos, né? Jogando pelo meio. E estava sendo horrível pela ponta, né? Pela ponta ele não estava existindo. Então, eu acho que ele foi dar sequência ao Vitinho, né? Então, eu achei que não foi errado. O Flamengo ontem botou o melhor que ele tinha. Porque ali o certo era ele colocar... O certo era colocar o Gerson, o Thiago Maia, né, no meio. Só que por conta de não ter jogadores para botar pela ponta, ele botou o Arão e o Thiago Maia e colocou o Gerson na ponta. Porque o Bruno Henrique suspenso, Gabriel machucado, Pedro Rocha ainda foi relacionado, mas não está em condições de jogo. Michael está muito mal, senão ele entraria com o Michael. Não achei que o Gerson foi ruim pela ponta. Ele não foi tão bem como ele foi pelo meio. Pelo meio ele jogou muita bola. Mas se você parar para pensar, o segundo gol foi uma jogada de Gerson como ponta. Ele ficou o primeiro tempo todo jogando de ponta e não conseguiu ter essa jogada. No segundo tempo, uma vez que ele foi na ponta, ele criou essa jogada. E a outra foi a cabeçada por cima, que ele também veio pela ponta esquerda correndo, né, no cruzamento e acabou cabeceando para fora. Então, eu acho que ele botou o melhor que ele tinha para o jogo. Né? O Gerson ele é um cara que ele pode jogar em todas as posições e jogar bem. No meio ele joga mais, mas nos outros ele também não joga mal. Né? Eu nem acho que contra o Sport ele foi tão bem pela ponta. Eu acho que contra o Barcelona ele foi tão bem pela ponta. Contra o Barcelona ele foi o melhor do jogo. Mas contra o Sport ele também foi bem. Né? Ontem, no segundo tempo, ele jogou muito. E pegando, né, o gancho do Pedro, o Pedro fez um golaço. Né? Claro que a zaga deu uma colaborada, né? Que tentou se antecipar. Um jogador que joga com o corpo. Você vê que os jogos que precisam de mais mobilidade, que o Pedro não tem a referência do zagueiro, ele tem um pouco mais de dificuldade. Mas quando tem a referência do zagueiro, ele deita em cima do zagueiro, que ele tira, o cara toda hora no corpo. O cara vem, ele dá gingado e tira. O cara foi dar um carrinho nele no meio de campo, pô. Ele deslocou o cara com o corpo e foi embora. A zaga foi recuando e só chapou. Ele tem muita categoria. O Pedro finaliza muito bem. Né? Um grande finalizador. Gabriel faria aquele gol? Não sei. Gabriel já fez muitos gols difíceis também. Né? Aquele gol que ele fez contra o Santos ano passado era um gol muito difícil de cobertura. Que ninguém esperava ele meter uma cavadinha, né? O Bruno Henrique fez um muito bonito também contra o Internacional, que ele deu só um tapinha.
Se eu não lembro se foi o Gabriel ou se o Everton colocou, com o Cuesta em cima. Ele levou e deu só um tapinho. O Lomba nem foi nela, na Libertadores. Primeiro jogo no Maracanã. Também foi muito difícil. Então, acho que é coisa de jogo, né? Mas o Pedro ele tem uma finalização muito boa. Mas se o Gabriel ou o Bruno Henrique estivesse ontem, dificilmente o Flamengo perderia esse jogo. Porque eles criam muita oportunidade. Aquela de cabeça do Gerson, o Bruno Henrique fatalmente faria o gol. Né? E tinha muito espaço na área que o Gabriel ia aproveitar. E aí não é a do Pedro. O Pedro ele procura mais o contato com o atacante, né? Com o zagueiro. Ele procura sempre contato com o zagueiro e tira a vantagem disso. O Gabriel foge do contato com o zagueiro porque não tem muito corpo e não é o jogo dele, né? Então, eu acho que os dois se completam. Quando tiver todo mundo à disposição, eu acho que o ataque vai ser os dois, por enquanto. Também acho que dá para jogar os dois. Mas, cara, em relação ao jogo, acho que foi, de repente, o melhor jogo do campeonato até hoje. Acho que foi o melhor. E, cara, e o Flamengo, conforme eu disse, um desfalque, sem tempo para treinar, com tudo que vem acontecendo, o Flamengo, mesmo assim, segundo tempo se acertou, cara, e jogou um belo futebol. Um belo futebol. Então, assim, jogadores voltando, Flamengo treinando, assimilando a cada treino, a cada partida, colocando em prática, cara, vai ser difícil para os adversários. Sinceramente. E sem contar, mano, que como ele tá botando o elenco todo para jogar, vai ficar todo mundo em forma. Então, se perder um por um jogo, o que entrar não vai deixar a desejar. Então, ele vai manter o elenco todo em forma. Isso é bom. Quando você só joga com os mesmos jogadores, igual muita gente queria, se passasse por essa maratona aí, tinha se ferrado. O Flamengo, 11 jogos, ganhou 8, empatou 3. O aproveitamento é excelente. Muito superior a todos os outros times no campeonato. Não, verdade, verdade. Mas é isso aí. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Curta, compartilha aí, comenta o que acharam da análise. Valeu! Valeu, galera. Saudações rubro-negras.